aí galera, Luiz Torres na área, tudo bem? Como vocês estão? Seguinte pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Eu gravei ele especificamente para a disciplina de integração em projetos. Nos últimos anos aí surgiu algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre entregas, processos, grupos e tal. Então quis gravar especificamente esse vídeo para ficar aí como uma referência para as disciplinas e ajudar as pessoas ao longo aí das aulas, legal? Então para você que está pegando agora, esse vídeo caiu agora no seu colo, lembre-se que isso faz parte de um conjunto, né, de disciplinas. Esse box especificamente chama-se ciclo de vida do projeto. São divididos em cinco boxes, né? Ciclo de vida, Ignite, processo de projeto e outras cositas mais aí. Mas o mais importante é você saber que esse especificamente ele vai falar só de uma etapa, né, específica no projeto, que é o ciclo de vida. Vou explicar isso detalhadamente, mas de qualquer forma é um prazer grande estar com você aí. Lembre-se, se você precisar dessas informações, pode abusar, fica à vontade de usar isso em qualquer momento. E isso faz parte especificamente de uma disciplina de gestão de projeto chamada integração. É uma aula, né, uma parte da aula que eu uso isso daqui. Legal, quando a gente fala de ciclo de vida de projeto, né, segundo o guia PMI, né, segundo o guia do PMBOK, a base, né, do projeto ele vai passar por 5 grupos de processo, né, que é iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle, e encerramento. São esses 5 grupos aqui que vocês estão vendo, né? Então, iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle e encerramento do projeto. São esses 5 grupos aqui. Legal. Um detalhe importante é que esse vídeo, né, essa explicação, ele faz parte de uma aula, né, específica em gestão de projeto, onde o objetivo da aula é criar, né, consolidar um plano de gerenciamento de projeto. Então, ao longo dessas disciplinas, no caso específico dessa disciplina, são 5 encontros, ou às vezes dura, né, o final de semana inteiro, mas basicamente são 5 encontros em sala, com aproximadamente aí 4 horas cada encontro. Então a gente está falando de 20 horas hora aula, e durante essas 20 horas vai ser construído e executado um projeto. Mas o objetivo aqui é ensinar, explicar como se consolida um plano de gerenciamento de projeto para um produto. Ao invés de você pegar escopo, falar só de escopo, só de cronograma, custo, só de custo, a gente vai pegar um ciclo de vida no projeto inteiro, desde a iniciação até o encerramento, para passar por todas as etapas junto. Então, no processo, né, no grupo de processo e iniciação, você tem algumas atividades ali que o PMBOK vai chamar isso de processos, né? Então, na iniciação, basicamente, ocorre o início do projeto, a formalização do início do projeto. Para isso, você precisa, né, de uma coisa chamada especificação do trabalho, ou, né, Statement of Work, declaração de trabalho, que nada mais é o desejo, seja ele o cliente, ou o sponsor, ou o patrocinador, o nome que você quiser dar, aquele que formaliza, né, que chega e fala assim, olha, eu quero um projeto, aquele que dá esse kick-off, esse pontapé inicial. O projeto, né, responde com uma coisa chamada termo de abertura de projeto, né, que é o TAP, né, ou Project Charter em inglês. Então o projeto responde com isso. Então surge um desejo, uma necessidade do cliente, e o projeto então formaliza o início desse projeto através de um TAP. Na sequência vem o planejamento, né, que é um dos maiores grupos de processo do PMBOK, onde você vai fazer, né, uma elaboração progressiva de cada um dos planos de projeto. Então você vai começar lá com escopo, tempo, custo, qualidade, ou seja, cada um dos planos de projeto você vai construí-lo à medida que o projeto exige esses documentos, né? E lembrando que todo e qualquer outro documento que você utilizar, uma análise de viabilidade, uma especificação, uma definição, uma carta do cliente, são os documentos de apoio. Então, cada documento de apoio vai fazer parte de uma análise sua. Por exemplo, vamos imaginar que você fez ali um PERT para analisar um cronograma. Como é que você fez esse PERT? Esse é um documento de apoio. Então, você vai usar ali as definições, o mais provável, o menos provável, né? Então você vai usar essa avaliação para você saber o que se chama documentos do projeto.
Especificamente essa disciplina, ela vai falar, né, de uma produção de um teaser. Né? O que é o teaser? É um comercial, né, uma propaganda, um vídeo, propriamente dito, que ele dura de 3 a 5 minutos. Então, assim, ele tem que ter no mínimo, né, a especificação dele, eu estou especificando ele, que ele tem uma, em alguns casos, né, ele tem uma variação de 5 segundos para mais e para menos, e em alguns casos eu vou dizer assim, esse vídeo tem que ter entre 3 e 5 minutos. Então, quando eu falo que ele tem que ter entre 3 e 5 minutos, ele não pode ter 5,2 minutos a 5,3 ou 5,4, entre 3 e 5 minutos. Eu já estou dando a variação dele. Quando, às vezes, em outros momentos que eu pedi esse vídeo que ele tivesse exatamente 5 minutos, eu falava, ele tem que ser um vídeo de 5 minutos com uma variação para mais e para menos de 5 segundos. Então, ele podia ter lá 4 minutos e 55 ou 5 minutos e 05 por causa de cortes e ajustes aí da própria imagem. Então, depende especificamente de como é a minha declaração de trabalho no início da aula. Às vezes eu peço com 5 minutos mais ou menos, às vezes eu peço entre 3 e 5 minutos. Costumeiramente, depois da pandemia, eu estou pedindo mais entre 3 e 5 minutos, mas vídeos acima de 5 minutos estariam fora da especificação. Né? Então ele é 5 minutos, ele tem que terminar ali com 4,50, 4,30, mas ele não pode terminar com 5,01. Tá? Isso é uma especificação, isso está escrito, né, na declaração de trabalho, na solicitação do sponsor. Né, como se eu estivesse pedindo uma rodovia, né, então a rodovia tem que ter uma largura máxima de 5 metros, ela não pode ter uma largura máxima de 5,10 metros. Se o cliente pediu que a largura máxima dela é de 5 metros, isso é o máximo que ela pode ter. Tá ok? Então, para a gente entender exatamente o que a gente quer, especificação de tempo, especificação métrica ou qualquer outra coisa. Então, lembre-se, né? Mas o meu objetivo aqui não é que você saia produzindo um vídeo. Lembre-se sempre disso. O meu objetivo é ensinar a disciplina de integração. Então, para assinar a integração, você vai construir um plano. O meu objetivo é que você construa um plano que seja aderente a um produto. Como um vídeo é uma coisa muito fácil, porque pós-pandemia todo mundo filma tudo. Você tem desde stories que as pessoas filmam, reels que as pessoas filmam, TikTok que as pessoas filmam, até filmagens aí caseiras que ficam com uma qualidade fantástica. Tá? E na execução também ocorre engajamento. Perfeito. O que mais que a gente tem? Na monitoração e controle ocorrem os documentos de controle, né? O controle integrado de mudança. O que é esse documento propriamente dito? Toda e qualquer mudança, né, que for feita no seu projeto, você não pode fazer porque você acha que você deve fazer. Você tem que ser submetido a um comitê e esse comitê avaliar se essa mudança é aceita ou não é aceita. Esse comitê normalmente sempre é composto pelo cliente ou pelo sponsor e também pela equipe do projeto, porque não é porque o cliente quer uma mudança que a equipe pode fazer. Às vezes a mudança que ele quer fazer, a equipe não consegue, por alguma característica técnica, limite técnico, limite de hardware, limite de software, limite de lógica, limite de portas. Ele quer conectar 300 equipamentos num equipamento que comporta apenas 50. Ele quer uma licença para 2.000 pessoas e a licença dele é no máximo de 100. Então são características que às vezes, tecnicamente, então a equipe vai falar tecnicamente e o cliente vai falar das necessidades dele. Então, por isso a gente precisa de um documento de controle integrado de mudança, que é o documento que vai balizar essa mudança, vai formalizar essa mudança e ela será aprovada ou negada. E aí, claro, como a gente está falando de monitoração e controle, todas as rotinas que você utiliza para controlar uma medição, uma análise, um checkout, de avaliação, um health check, qualquer coisa, ou ferramenta ou técnica que você usa para validar o ciclo de vida do seu projeto são chamadas de ferramentas ou procedimentos de controle. E por fim, o encerramento. Lembre-se que essa apresentação ela é focada no nosso trabalho. Então, o que acontece? No último dia da disciplina, se tiver 5 encontros, será no 5º encontro. Se tiver 4 encontros, será no 4º encontro. Se for um final de semana contínuo, será no último dia, na parte da tarde, onde vai ocorrer as apresentações. Então, cada grupo apresenta, primeiramente, o seu resultado, no caso aqui o vídeo, então o vídeo tem 5 minutos, então cada grupo apresenta um vídeo, né? Ignite, que é uma técnica, né? Assim como você tem lá o pitch, né? O pitch deck, uma ferramenta, uma técnica, né? Que em 5 minutos você faz uma apresentação, você tem uma ferramenta. Existe uma outra técnica chamada Ignite, que é uma técnica que eu utilizo para você apresentar seu projeto. Ela é mais dinâmica, é mais bonitinha, mais rápida e tem uma regrinha por trás dela que eu explico durante a aula como que faz essa apresentação, mas aqui no caso a gente está falando especificamente do encerramento. Então no encerramento que acontece as apresentações, o Ignite é onde você apresenta o seu plano de projeto. É aqui o mais importante da disciplina. O seu vídeo, claro que ele é importante, mas não tanto quanto você demonstrar o quanto você sabe de métodos, técnicas, ferramentas, processos, dinâmica,
para construir o seu plano de projeto. Qual é o nosso objetivo aqui? É ver se o seu plano de projeto corresponde ao produto que você entregou. Ou seja, se eu te der esse mapa, né? E nesse mapa tiver lá para você encontrar um tesouro. Se você seguir esse mapa, você encontra o tesouro? Se você conseguir, através desse mapa, encontrar um tesouro, você tem um bom plano. Se através desse mapa você não conseguir encontrar o tesouro, quando você chegar no tesouro não é naquele local, ou você não tem as ferramentas apropriadas, ou você não chegou no momento adequado, significa que o teu plano não é um bom plano. Vamos colocar o seguinte, se você vai fazer uma viagem para fora do país, onde você vai ficar 15 dias e tal. No momento que você vai viajar, que você chega no país, você não tem visto. Aí você chega no país, está frio e você está com roupa de calor. Ou está calor e você está com roupa de frio. Ou você chega para passar 15 dias e o país está fechado. Ou você vai visitar um parque que o parque não está disponível. Ou seja, significa que o teu planejamento não foi eficiente. Você não teve um bom planejamento. É isso que é o nosso objetivo aqui. Então o objetivo não é a apresentação propriamente, e sim o projeto. Aí vem as avaliações, onde cada grupo, baseado no seu expertise e naquilo que fez, avalia os outros grupos. É uma avaliação 360. O grupo se autoavalia e avalia o resultado dos outros. Ele vai ver o vídeo e vai ver o plano. Por que eu mostro primeiro o vídeo e depois o plano? Primeiro eu mostro o produto, depois eu mostro como você construiu o produto. E aí, com base, você acabou de ver o produto, você fala, tá, para fazer esse produto é necessário tal coisa. Então, se de repente na apresentação você viu que a pessoa comprou lá um equipamento, uma placa, uma câmera, um bibelô, alguma coisa, e você não vê que tem um plano de aquisição, significa que o plano foi eficiente, né? Você vai perguntar para ele, no teu cronograma você está dizendo que você fez as filmagens no dia 5, mas só que aparentemente a gente vê que você fez a filmagem no dia 10. Ou seja, o teu plano não está condizente. Tudo bem? E aí o debrief, que é a nossa avaliação, né? Quando eu avalio a disciplina, a gente avalia a disciplina do que você foi proposto a fazer, o que é integração, como que a integração se relaciona, para que serve a integração, qual é a parte mais difícil da integração, qual é a parte mais fácil da integração, o que você fez certo dentro da integração e o que você não fez. Qual é a vantagem de uma disciplina assim? Ao invés de eu falar de uma teoria e depois você aplicá-la, você encontra todos os problemas na prática e aí você vê como que a teoria te ajuda em relação a tudo isso. Ao longo da disciplina, dos encontros, eu sempre dou paradas e faço o check-out do que está acontecendo. Pois bem, primeira coisa que a gente tem que entender, uma regra básica de projeto, que todo projeto, para onde você usa a palavra projeto, significa que ele tem um começo e um fim definido. Então aqui a gente tem os limites, né? Então o projeto ele começa numa data X, e o projeto termina numa data Y, né? Então ele tem dois momentos aqui no tempo, onde ele começa e aonde ele termina. Então essa é a principal característica do ciclo de vida de projeto. Nesse ciclo de vida de projeto vão acontecer os 5 grupos, né, de processo do PMBOK. Iniciação, que é um pouquinho mais curto. Aí na sequência você tem o planejamento, né, e execução. Até aqui você vê que existe uma certa, não vou falar uma distância, né, mas existe iniciação, planejamento e execução. Parece que elas estão acontecendo meio temporais, né? No momento zero ali começa a iniciação, aí um pouquinho depois o planejamento, e aí um delta depois, né, você tem um tempo aqui aonde vai começar a execução, provavelmente. Então você planejou até aqui, né, então você teve algum período de planejamento. Esse planejamento pode ser horas, dias ou semanas, claro, depende desse comprimento que o seu projeto tem aqui. Se esse projeto teu aqui tiver 5 anos, com certeza isso daqui você tem alguns meses, mas se esse comprimento todo aqui ele tiver semanas, né, com certeza que serão poucos dias. E se esse delta aqui for horas, né, com certeza isso daqui serão pouquíssimas horas, minutos para você fazer. Então é uma correlação direta. E aí ocorre o mais importante, que é a monitoração e controle. Monitoração e controle, você vê que ela ocorre desde o início do projeto até o final do projeto, né? Então, por isso que se diz que o gerente de projeto gasta a maior parte do tempo dele se comunicando. Porque já que ele se comunica o tempo todo, ele se comunica através de qual processo? Controle, né? Engajamento das pessoas. Então, é um ciclo de vida mais longo do projeto, né? E aí, por fim, o encerramento do projeto. Então você vê, terminou a iniciação aqui, depois de determinado tempo já começa o encerramento, você já tem processo a ser encerrado. Por que o encerramento começa tão assim, o encerramento não começa aqui no final, como iniciação? Porque você tem etapas durante o ciclo de vida do seu projeto que você já vai encerrando, como por exemplo, vamos imaginar que você precisa de um estudo de viabilidade técnico.
esse estudo de viabilidade, você usou ele no planejamento, então à medida que você não precisa mais dele, você libera a empresa que está fazendo esse trabalho para você. Perfeito. Para o nosso exemplo, para a nossa dinâmica, vamos imaginar que eu pedi esse projeto, né, numa data lá X, né? Então vamos imaginar que essa data aqui seja dia, só hipoteticamente 14/4, que é a data que a gente está trabalhando aqui. E esse ciclo de vida aqui que eu pedi para o 14/4, ele vai durar um final de semana inteiro, né? Então ao invés de ser 4 encontros separados, né? Terça e quarta, quinta e sexta, segunda e quarta, alguma coisa assim, não, vai ser um ciclo de vida completo, onde é uma disciplina que ela está começando uma sexta-feira, ela vai passar o sábado inteirinho e o domingo. Então esse ciclo de vida é completo aí, sexta, sábado e domingo, como ocorre em algumas conveniadas do Brasil, tá? Só um exemplo dinâmico aqui. Então, quando o projeto começa, eu sou cliente. O que eu fiz então? Eu fiz uma especificação do trabalho. Então eu disse o seguinte, olha, eu quero um vídeo que ele vai ter de 3 a 5 minutos, né? Esse vídeo você vai entregar ele na última aula, na segunda parte da última aula você entrega esse vídeo, mas o que eu quero aqui é que você construa um plano de projeto para entregar esse vídeo. Então o vídeo é importante? Sim, o vídeo é importante, que é o produto final, mas para entregar o produto final você precisa me apresentar o plano. Então o que eu quero de você é que você aprenda a construir um plano. Lembrando que a disciplina de integração, ela não ensina nenhum plano, né? Ela é a soma de todos os outros planos. Então é sinônimo que escopo, tempo, custo, qualidade, risco, aquisições, comunicação. Todos esses planos você aprendeu durante o teu programa, você aprendeu durante a disciplina. Então, você sabe fazer cada um desses planos e sabe como eles são utilizados. Porém, você vai entregar um produto específico seu, que é esse vídeo que eu pedi para você. Então eu quero que você construa esse plano para você entregar o vídeo. O vídeo você sabe como é que faz. Você sabe que você tem que pegar uma câmera, filmar uma pessoa, ou filmar algumas pessoas, ou filmar um contexto, ou filmar uma situação. Pôr uma legenda, roteirizar e entregar esse vídeo. Qual é o conteúdo desse vídeo? O conteúdo desse vídeo eu quero que seja relacionado à disciplina. Então você vai falar ou das habilidades da gestão de projeto, ou das necessidades que a área de gerenciamento de projeto precisa, ou das competências que o gerente de projeto são necessárias, alguma coisa que seja relevante, né, para a área de gerenciamento de projeto e converse com o que você sabe aí sobre gerenciamento de projeto. Então hoje nós estamos no momento, né, falando de inteligência artificial, né? Então quais são as habilidades e competências que o gerente tem que ter no mundo de inteligência artificial para lidar com todas as variáveis e utilizar eles como uma ferramenta de gestão de projeto? Ou quais são as competências necessárias para o gerente de projeto no futuro? Ou o que é o gerenciamento de projeto? Você pode contar também, explicar, né, para alguma pessoa leiga o que é o gerenciamento de projeto, como ele funciona. Então o vídeo basicamente é isso, tá? Mas para fazer esse vídeo, você precisa de um plano. Como que é esse plano? Você vai seguir o guia PMBOK para construir esse plano, que é o guia que você tem mais acesso, que é o guia que praticamente você estudou durante todo o ciclo de vida do projeto, ou durante praticamente todo o MBA. Você teve algumas disciplinas ágeis? Teve, mas você teve 60%, 70% de disciplinas voltadas para o guia PMBOK. Então acredito que para você é mais fácil usar o PMBOK do que usar a metodologia ágil. Quer utilizar o ágil? Usa, o princípio é o mesmo. Não tem, claro, tão definido os ciclos de vida, ele vai falar de backlog, ele vai falar de sprint, mas o conceito de começo e fim é o mesmo, né? Você tem lá as sprints, que a sprint começa, a sprint termina, então se você quiser definir sprint, você vai ter que definir algumas sprints durante esse período e tudo mais. Perfeito. Esse colocado, vamos para a segunda variável, né? Quando o projeto começa, se o cliente vem e apresenta para você uma declaração de trabalho, com o que o projeto responde? Qual é a resposta do projeto? No caso específico, o TAP. Então o TAP é o documento que formaliza, né, o início do projeto, dá o poder necessário para o gerente de projeto, né, cria ali o papel de gerente de projeto e dá esse poder para ele, para que ele gerencie o projeto. Então surge, né, fora do ciclo de vida do projeto, em algum momento aqui, mas quando o projeto formaliza, ok, nesse momento a gente tem o início do projeto, a iniciação do projeto, a gente tem o TAP, o documento que formaliza o início do projeto. E aí no TAP, especificamente, né, você vai dar os direcionamentos, né, para onde esse projeto vai ir. Então você vai falar quais planos você vai usar, porque se você tiver restrições, se você tiver riscos, se você tiver aquisições, tudo isso de uma forma, o início do projeto e o final do projeto. Como estão chamando essas etapas, né, ou essas coisas que vão ocorrer no ciclo de vida? No nosso caso específico, são as nossas entregas. Então, assim, durante o ciclo de vida do projeto, você tem algumas entregas. Então,
Como o nosso objetivo maior aqui, nosso objetivo primário, nosso objetivo número 1 é construir um plano de gerenciamento de projeto e não necessariamente um produto, as nossas entregas parciais são os nossos planos. À medida que você vem evoluindo e construindo os seus planos, essas são as nossas entregas. Porque, como eu disse, meu objetivo não é que você faça o melhor vídeo do mundo. Que o vídeo vai ficar bom? Claro que vai, mas o meu objetivo é que você aprenda a fazer um plano. Então aqui, se você observar, tem algumas variáveis interessantes, né? Como por exemplo, aqui, ó, eu tenho nesse momento aqui, né, fazendo esse corte, você vê aqui que eu estou no ciclo de vida do projeto, né, estou fazendo aqui o planejamento, a gente vê o planejamento ocorrendo aqui, e tem a execução ocorrendo aqui, tem um planejamento ocorrendo aqui, e eu estou entregando um plano parcial. Depois eu entrego mais um outro plano atualizado, depois um plano atualizado. Ou seja, à medida que meu plano for se atualizando, né, eu vou melhorando meu projeto. Que lembra, a gente está falando que esse projeto dura horas, ele não dura semanas e nem meses. Então, em 4 ou 5 horas ali que ocorre alguma coisa, você já tem um plano atualizado, porque você tem que se planejar para aquilo que vai acontecer. Pois bem, se eu estou dizendo que esse projeto, né, ele ocorre durante o final de semana inteiro, quando que esse projeto se encerra? Qual é a data de encerramento desse projeto? Então, esse projeto começou no dia 14, que é uma sexta-feira, aí você tem sexta, sábado e domingo, especificamente no nosso exemplo aqui. Tá? Quando que esse projeto termina? Né? Muito provavelmente você vai dizer no dia 16, que é o domingo, né? Que é quando o projeto acaba. Então, o encerramento ocorre no domingo. Mas o que mais também ocorre no domingo? No domingo vão acontecer algumas coisas que nós damos um nome bonitinho, que também são as entregas. Você tem que fazer uma entrega importante, que é o produto do seu projeto, que é o teaser. Outra entrega que você tem que fazer uma entrega importante para mim, que é seu plano de projeto, que você utiliza o Ignite para fazer o plano de projeto. Outra entrega que também é super importante que você tem que fazer, né? Você vai fazer, nós vamos sentar, né, e ver o que aconteceu. E a última entrega que a gente tem são as avaliações. Poderia inverter, debrief e avaliação, mas tudo isso vai acontecer, né, na segunda parte do domingo. Então, assim, o encerramento, teaser, ignite, debrief e avaliações. Todas essas coisas acontecem. Pergunta: se todas essas coisas também ocorrem no dia 16, o encerramento desse projeto é no dia 16? Muito provavelmente não. Por que não é? Porque uma coisa é encerramento de projeto, outra coisa é entrega de produto ou entrega de uma fase. Quando você usa a palavra entrega, então, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar esse momento aqui. Você fez a entrega aqui, que foi esse plano. Aí eu disse que esse plano estava errado. Você, daqui para cá, você corrigiu o plano, certo? Só que isso foi uma entrega. Se o projeto tivesse acabado aqui, exatamente nesse momento o projeto tivesse acabado e tivesse erro aqui, nesse teu plano, o que você teria que fazer? Você teria que precisar de mais alguns dias para corrigir essa sua entrega. Não precisa de mais alguns dias, que é o que realmente ocorre na prática. Você precisa fazer pequenos ajustes. Isso pode durar um dia, uma semana, um mês, depende do ciclo de vida do seu projeto. É a mesma coisa aqui. Se teu teaser, eventualmente, coisa que não vai acontecer, não tivesse aderente, você teria que gastar mais 1 ou 2 horas para entregar esse projeto, talvez 1 dia ou 2 dias para entregar esse teaser. Vai imaginar que o teaser está fora da conformidade, ele apresenta uma coisa que não poderia ter e você tem que atualizá-lo, só que você não consegue atualizar ele na parte da tarde, você vai atualizar ele na segunda-feira, na primeira hora, ou seja, não é mais dia 16, é dia 17. E aí, o que você faz? Prolonga todo o ciclo de vida do projeto? Não. O que a gente quer explicar aqui é exatamente isso. Entre a entrega do projeto e o encerramento do projeto, tem um período aqui, que esse espaço chama-se encerramento do projeto. Ou seja, independente de quantas entregas você tem no seu projeto, se você tiver 10, 15, 20, 30 entregas, você sempre vai ter um período depois da última entrega, que é o período para você encerrar o projeto. Avaliar todas as entregas, fazer toda a documentação, arquivar essa documentação, atualizar essa documentação se for necessário. Vou te dar um outro exemplo. Vamos imaginar que você tivesse o seguinte projeto. Você está trabalhando num evento e você é contratado, você é um especialista em evento e você é contratado para fazer um casamento, né? E nesse casamento você é contratado 6, 7 meses, 1 ano antes para fazer esse casamento, e o casamento ocorre no dia 16/4. Então ocorre o casamento nesse dia. Significa que no dia 17 acabou
tudo que você tinha que fazer, ou no dia 17 você vai ter que pagar os garçons, se quebrou alguma coisa você tem que arrumar, devolver o espaço, pagar a locação, fazer a atualização. Por exemplo, imaginar que você separou lá 400 caixas de bebida, foi usada 300, ou foi usada 350, foi usada 20. Ou seja, existe uma série de atividades que você vai ter que fazer depois do dia 16. Aqui é o mesmo conceito. Esse projeto não é entrega, e sim é um aprendizado, e sim é uma coisa chamada disciplina. Então, se eu estou associando esse produto à disciplina, quando é que a disciplina acaba? Ela já não acaba mais no dia 16, certo? Ela vai acabar aproximadamente 15, 30 dias depois, que é quando você recebe a sua nota. Então, o que eu quero dizer? Esse projeto, independente de qual conceito você está utilizando, ele já não acabaria no dia 16, ele acabaria no dia que você recebesse a sua nota, de qualquer forma. Para você, independente de você estar entregando o vídeo e todas essas atividades aqui, você está marcando pontos. Mas você depois vai ter uma prova, ou você vai ter um trabalho, independente do que você tenha depois, que vai realmente encerrar a disciplina. Porque o meu objetivo lá atrás eu disse assim, você vai entregar um produto, mas o meu objetivo é ensinar integração para você. Então o objetivo da disciplina é que você aprenda integração, não que você aprenda a fazer filme. Filme você aprende em qualquer outro lugar. Aqui você vai aprender a fazer um plano de projeto. Se é um plano de projeto associado à disciplina, se a disciplina tem um cumprimento 30 dias, 60 dias, 90 dias, vamos imaginar que a tua nota não fica aderente, dê problema alguma coisa, você tem aí um período para corrigir. Então, o encerramento desse projeto se dá quando a disciplina encerrar, que é aproximadamente aí 15 a 30 dias depois de todo isso daqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nunca confunda entrega com encerramento. Então, encerramento é uma coisa, entrega é outra. É muito comum, pelo menos eu lembro de ter trabalhado em algumas empresas, onde o ciclo de vida do projeto, o gerente de projeto, vamos imaginar que ele tivesse 200 horas, ele distribuía as horas dele até a última entrega. Aí na última entrega ele finalizava as horas dele ali. Então, se ele tinha que fazer uma migração numa madrugada, as últimas 4, 5, 8 horas ele deixava para migração na madrugada. E aí na segunda, terça, quarta, que ele tinha que fazer alguma atualização, alguma coisa, ele pegava horas de algum outro projeto e alocava para esse projeto. Então fazia esse Tetris, né, que é totalmente errado fazer dessa forma. Então tente entender, né, espero que fique claro para você, que encerramento de projeto é uma coisa, encerramento de fase de projeto é outra. Se você quiser buscar mais informações sobre isso, no próprio guia PMBOK, né, quando você vê lá o processo, né, de validar escopo, né, que ele vai falar de você encerrar projeto ou fase aqui 4.7, né, que vai te jogar para o processo de encerramento. Ele fala aqui, ó, entregas aceitas, né? Então toda vez que você tem uma entrega aceita, essa entrega aceita ela vai para encerrar projeto e você faz um pequeno processo de encerramento. Ou seja, para cada etapa do teu projeto você tem uma fase de encerramento. Então, assim, se você tiver 10 entregas, a cada uma das entregas que você está fazendo, ela vai ter, né, uma vez que a entrega foi aceita, você tem um encerramento daquela fase, um encerramento daquela entrega. Então, isso vai ocorrer mesmo até a última fase. Então, quando você tiver a última fase do seu projeto, que no nosso caso ficou no dia 16, você ainda vai ter um processo de encerramento daquela etapa. Então, isso vai tomar alguns dias. Em linhas gerais, né, tenha sempre em mente, assim, que o encerramento, né, de um projeto, assim, no mínimo uma semana, dependendo do tamanho do teu projeto, eu acho pouco, mas trabalhar com sempre um mês depois. Aí você tem que considerar, claro, características do teu projeto, o tamanho da sua empresa, as pessoas que estão envolvidas. Então, uma série de variáveis aí, né, para você desmobilizar a equipe toda. Então, existe uma série de coisas que você tem que ter atenção para encerrar o projeto. Porém, entregas são entregas, encerramento são encerramento. Tá bom? Então aqui você tem mais algumas informações. Então era isso que eu queria passar para vocês referente ao bloco de ciclo de vida do projeto. Espero que tenha ficado claro. Se isso não ficou tão claro como eu gostaria que ficasse, por favor, manda uma mensagem para mim. Eu regravo, faço os ajustes para o que for necessário dentro do ciclo de vida do projeto para ficar claro para vocês. E lembrando que especificamente essa definição que eu estou dando aqui é para uma disciplina de integração em projetos, né, que é uma disciplina que eu ministro em algumas instituições de ensino, e ela tem um conjunto de horas específicas, né, variando aí de 12 horas, 18 horas, 24 horas, 60 horas. Existe essa variação, mas a dinâmica é sempre a mesma, né, fazendo mais exigência em alguma coisa, fazendo menos exigência em outras,
mas fica claro, né, qual é o principal objetivo da disciplina. Integração é integrar pessoas e processos, né, e definir os papéis de cada um de forma clara e objetiva. Mas isso você aprende passando por uma disciplina como essa. Tá ok? Prazer enorme, obrigado, e qualquer coisa é só falar comigo, estamos por aí.